Quando a gente tira a carta do mago, a gente associa a energia desse arcano com vontade, poder, ação, manifestação, né? O mago é o arcano do poder pessoal, do foco, da atenção. Ele é o primeiro passo concreto, é a arte mágica de manifestar. O verdadeiro segredo dele não está nos instrumentos sobre a mesa, mas sim na consciência de quem usa essas ferramentas. Hoje, a gente vai olhar o mago de perto e entender o que realmente acontece quando ele levanta o bastão para o céu e aponta a outra mão para a terra. No vídeo anterior, o louco mostrou para a gente o primeiro sopro do éter, né? O éter aqui é a energia primordial, tá? O potencial bruto da criação. Esse sopro é aquela vontade que surge do nada, sem forma, né? Sem direção, e que é assim que nasce tudo, inclusive no meu canal, né? Que eu só sabia que queria fazer alguma coisa com os meus decks, mas não fazia ideia do que. Esse, o momento do louco, o impulso chamado, né? O salto no desconhecido. Mas o primeiro passo de verdade acontece aqui, com o mago. É um instante em que a vontade se transforma em intenção. O mago olha para o que tem diante dele, as ferramentas, né, os talentos, as possibilidades, e decide agir e criar. Ele canaliza o éter, organiza o caos e manifesta. Bem-vindos à tribo dos dobradores de éter. Se você chegou aqui por acaso, acaso já não é mais. Eu me chamo Lady K e esse estudo aqui eu fiz pensando em você que sempre quis aprender os mistérios por trás de cada carta, mas nunca teve oportunidade ou dinheiro para aprender a interpretação dos iniciados que criaram e decodificaram os símbolos dessa arte sagrada dividida em 78 peças. Esse estudo vai pelo viés hermético, então é um estudo profundo e denso para quem tem vontade e curiosidade genuína de aprender o tarô. Nessa série, então, a gente não vai falar muito sobre a abordagem pop do tarô, porque já tem bastante desse conteúdo aqui no YouTube. No Codex Arcana você vai aprender de onde vem o significado dos arcanos e assim a sua leitura vai ficar muito mais fluida e rica, sem ficar presa a palavras-chave, né? Então toda sexta tem um vídeo novo, toda quinta-noite tem live para tirar dúvidas e todo dia um shorts com conteúdo inédito sobre o arcano da semana. Então já me segue para não me perder no oceano do seu algoritmo e porque também tarô é troca, né? E esse canal só vai ter continuidade se você estiver comigo. Faz uma pausa agora, dá um like aqui nesse vídeo e principalmente se inscreva no canal, porque é se inscrevendo que você me anima a trazer o próximo vídeo. Quando você se manifesta, você mantém viva a dobra do éter. Obrigada pelo apoio. Bora lá? Ikimashou! Dobradora de éter. Na filosofia hermética, a atenção não é só ficar parado, tipo, observando, olhando, né, para alguma coisa. A atenção é a força direta e ativa da consciência, né? E essa força, ela gera energia criadora. Né? O foco é uma forma de conjuração, de magia pura, tipo que vai mexer nessas engrenagens invisíveis, né? Onde você põe foco, você está pondo vontade. E o universo, né, ou a realidade, como você entender, responde a isso. Né? Você focar sua energia é tipo manifestar um raio de luz para o objeto da sua atenção e manifestar ele. Né? Ou mesmo, se ele já existe, transformar esse objeto da atenção, né? É tipo um efeito especial de filme de magia mesmo, sabe? Quando sai um raio de luz da varinha do mago ou da bruxa. Então, o mago do tarô, ele canaliza mesmo a energia solta do louco e manifesta ela na matéria. É tipo quando você fala assim, ah, bora, já sei o que eu quero, né? Eu quero isso e faz isso acontecer. Você tá praticando magia, que é a magia do mago, né? Então, quando acontece essa mágica, você começa a perceber também sincronicidades, geralmente, né? Que são manifestações da energia desse arcano aqui,
que vai aparecendo durante o processo seu, né, da sua jornada, como sinalzinho de trânsito para confirmar que você está no caminho certo, ou para te redirecionar, né, para te ajudar a perceber a melhor forma de encarar um obstáculo no meio do seu caminho. Né? Dá para resumir a energia do mago, esse arcano aqui, com uma frase bem simplesinha do Caibalion: o todo é mental. Porque a realidade é montada pela mente e a energia segue a atenção. Né? A física quântica, ela reforça isso. Quando não tem aquela teoria que fala que a única coisa que é realmente concreta na 3D é um bit de pensamento? Então isso é um mago. A mente focada, né, que transforma pensamento em realidade. O invisível, né, um sonho em realidade. Né? O louco e o mago, eles são expressões diferentes do todo, né? É tipo, em momentos e estados distintos da manifestação, eles são dois polos do mesmo mistério, o espírito e a consciência. Né? O louco sendo o espírito, né, do todo, né? E aqui a consciência, né, que forma o todo. Então, o louco é o todo em potencial. Ele é o todo antes da criação. No sentido metafísico, ele é 100% abstrato, ele não é nada definido, né? Ele é um multiverso, como eu falo. Porque ele é todas as possibilidades ao mesmo tempo, cara. Isso não é um multiverso? Né? Mas ele não fica preso no abstrato, ele salta. E esse salto é o instante em que o espírito entra no jogo da matéria. Né? Como se ele falasse assim: eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou mesmo assim. Né? No louco, todas as possibilidades existem ao mesmo tempo, só que nenhuma se manifestou ainda. Ele é energia pura, livre, né? Ilimitada, mas sem direção. Né? É o todo que apenas é, sabe? Sem ter consciência de que é ou do que é. Né? É o sonho antes de ser lembrado. Um impulso que ainda não sabe o que vai ou o que quer criar. Então, resumindo com uma frase, o louco é 100% abstrato em essência, né, mas 100% criador em potência. Ele é o ponto onde tudo começa a se mover. E esse movimento é o nascimento da realidade. Né? Já o mago, ele é o todo em ação. Né? Em um momento em que o todo se percebeu. Né? Aqui ele é a consciência do todo em ato. Ele é o eu sou, sabe? Que desperta dentro da criação. Enquanto o louco é ser infinito, o mago é o ser consciente. Então, se o louco é tipo caos cósmico, o mago é a primeira linha que separa céu e terra. Saca? Ele representa a vontade divina se manifestando, né? O logos, a palavra criadora. Né? Quando o zero vai se condensar em um e se individualizar. E aí aqui o universo começa a se organizar. Né? Aqui no mago, o todo fala assim: eu quero, eu crio, né? Eu manifesto. Né? Ele canaliza o poder puro do louco e direciona ele. Transforma o potencial, né, aqui do louco em ato. Né? Esse caos aqui em cosmos. Né? O louco é um mistério antes do verbo. O mago é o verbo que cria o mundo. Né? Sem o mago, o louco é energia dispersa. Nunca toma forma. Né? Mas já sem o louco, o mago não tem energia para criar. Né? Como eu disse no vídeo anterior, né? O louco está em tudo que existe. Em todas as cartas, né? Em todos os caminhos, preenche todos os espaços. Então, sem a energia dele, não ia existir arcano no baralho. Né? Isso tudo aqui ia ser só um monte de papel, cara. Né? Um montinho de carta sem significado nenhum, não ia ter arcano, não ia ter mistério nenhum aqui, né? Então, é o louco que traz isso, né? O espírito, né? O divino, a manifestação do divino, né? Então, o mago desperta na gente aquela sensação de estar pronto.
de se sentir capaz de agir, de criar, de transformar. É aquele momento que a gente percebe que tem potencial, tem as ferramentas, a força de vontade para tirar os sonhos da gente do campo das ideias. Essa energia é a que faz a diferença entre dizer, eu queria fazer alguma coisa com os meus decks de tarô e, eu vou criar um canal de tarô no YouTube, entendeu? O mago é a ponte entre o mundo da intuição e da energia pura das possibilidades do louco e o mundo da estrutura e ordem que vem com arcanos como o do imperador, por exemplo. O mago é o ponto de onde a vontade começa a se manifestar na 3D. Ele é aquela parte da gente que canaliza essa energia pura do louco para a mesa com as ferramentas em cima, sabe? Aqui, tipo, a espada, o cálice, o bastão, a moeda, né? Que simboliza pensamento, emoção, ação, matéria e tal. É tudo que a gente precisa, tá aqui. E se a gente manter o foco, a energia não se perde, né? Não se dispersa. E a gente usa ela para criar e moldar a nossa realidade de acordo com a nossa vontade. Né? Essa mesa aqui, ela chama campo de atenção, que é onde a gente foca essa vontade, né? As nossas intenções, nossos desejos e tal. Hoje essa mesa é bem conhecida como o mapa dos sonhos, né? O quadro de... como que é? Quadro de visualização. E é inclusive nesse arcano aqui que nasce o arquétipo do empreendedor, aquele que usa tudo, né, ao seu alcance para realizar coisas a seu favor e inspirar os outros, né, com suas ideias. O mago tem raciocínio rápido, é talentoso, inteligente. Ele é um arcano de ação, né, de energia ativa, yang, né, que super positivo, né, fala sim, vai e faz. Mostra que quando a gente decide começar, não tem nada que impeça a gente, né? Esse cara aqui transforma sonho em realidade. Afinal, ele é o manifestador, né? E dentro da energia desse arcano, a frase tudo é possível é literal, tá? Meditar nessa carta inspira foco e concentração, inclusive se você estiver precisando dessa energia. O mago, ele atua também entre o plano material e espiritual. Então, ele abre caminho para a jornada interna nossa, né? Que ele lida tanto com a luz quanto com a sombra. Naquele processo de autoconhecimento que Jung chama de individuação. A figura aqui no Rider-Waite-Smith é representada por uma pessoa que é tão importante quanto o número que representa, que é algum, né? Esse cara aqui é Hermes Mercúrio Trismegisto. O iniciado, o rei sacerdote de quem toda a tradição hermética recebeu o nome. Foi Hermes que deu para o Egito os 48 livros de sabedoria, né? Aqueles sobre astronomia, astrologia, medicina, arquitetura, matemática e por aí vai. Essa é a primeira carta numerada. O número 1, que simboliza início, a iniciação, o ponto de partida de toda a jornada, é uma das ideias mais misteriosas e poderosas de toda a tradição esotérica. Por quê? Por causa do paradoxo de que ele é único, indivisível, mas dele surgem todos os outros números. Né? Ele dá origem à dualidade, no 1 mais 1 igual a 2, e a multiplicidade, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, mas nunca se perde. Então, o 1 está presente em tudo e nada existe sem ele. O número 1 é totalidade, concentração de poder, né? O ponto original de onde o universo surge. E ao longo da história, as tradições, elas tentaram explicar esse mistério. E a gente podia perder pelo menos uma dezena de minutos falando só sobre isso, né? Então, eu vou tentar dar uma resumida aqui. No esoterismo, 1 é o ponto de origem, né? O princípio ativo. Na Kabbalah, ele já é o impulso de manifestação. Incompreensível, invisível, inalcançável, mas de onde tudo provém. Né? Aqui o 1 é o número de Deus. Ele, como mônada de Pitágoras também, é indivisível, total, absoluto, né? A origem de todos os outros números. Na tradição hermética, o 1 é o todo, como no Caibalion que eu falei, o todo é mental. E ele é a força que não se divide, mas prolifera. E quando ele se projeta no 2, cria dualidade.
né? Onde o 2 aqui na verdade, espelho do 1. Na alquimia, já é o fogo inicial, o agente de transformação. Na magia prática, é o ato de vontade, né? O 1 como vontade criadora é simplesmente o ato de querer criar, gente. Ele não se observa, ele só atua, né? Ele rompe o silêncio e fala fiat lux, faça-se luz. A palavra que dá início ao verbo, logos. Na geometria sagrada, já é chamado de centro do labirinto, é o ponto central de onde se traça todo o resto, né? Tipo um círculo com centro, um compasso que gira aqui, né? A linha reta que separa o antes e o depois. Para Jung, o é o centro do ser, o self, né? O olho de Deus, o eu sou que habita em você, em mim. Então, também carrega essa ideia de solidão arquetípica, que antes do 2 ele é uno, e por isso é íntegro, mas também isolado, né? Sozinho. Essa é a carta da iniciativa solitária. É o arquétipo do pioneiro, do profeta, do herói que começa. Como espada mágica, afiada, né? Afiado direto, cortante. Ele foca, aponta e atravessa. Então, porque ele é inflexível também, ele não se curva e nem se divide. Ele é a espada do mago, aqui nesse caso, né? A varinha mágica. O 1 é a base da linguagem, da lógica e da luz. No código binário, tudo que você está vendo nessa tela aqui agora, o universo digital inteiro é feito de 1s e 0s. De mago e de louco. O 1 é o que acende, né? Que ativa, que torna isso real, né? Tudo real, né? O 1 é a palavra afirmativa. Tipo, sim, o eu sou. O início da lógica, da identidade, da criação. Então, por isso tudo, é um arquétipo do divino, do início absoluto, da vontade criadora, né? Do poder de escolha consciente. Ele é a centelha que risca o escuro e começa o universo. Se o louco é aquela energia pura, crua do Big Bang, o mago seria aquilo que usa essa energia e começa a criar coisas belas com ela. Né? Planetas, sistemas, estrelas, tal. A letra hebraica associada com essa carta é Beth, que significa casa. Essa letra aqui no cantinho, aqui, ó. Ela remete às construções do Egito Antigo, quando a arquitetura ainda era a arte sagrada dos sacerdotes. E também ao nosso corpo, a nossa casa, tal. O mago, ele está numa posição arquetípica, né? Um mudra, com uma mão erguida, segurando uma varinha, e o dedo indicador de Júpiter, que é a verdadeira varinha mágica, by the way, apontando para baixo, canalizando energia do céu para a terra. Essa é a representação da máxima hermética, como acima também abaixo, ou como a gente conhece, assim na terra como no céu. A gente é um microcosmo refletindo o macro. Quando a gente une esses dois aqui, a gente realiza a obra da autorrealização, né? Grande obra. Então, acima do mago aqui, as rosas que florescem, que são símbolo de manifestação, da manifestação e do desejo. E embaixo aqui, onde ele aponta, os lírios se misturam com as rosas, né? Indicando que o que ele manifesta é ainda mais bonito e rico. Antigamente, a carta do mago era associada com charlatanismo, manipulação, mas esses aspectos negativos hoje eles já são considerados só quando a carta aparece invertida, né? No geral, a energia de ser arcano aqui é muito positiva, que o mago representa força de vontade, manifestação, e o arquétipo do empreendedor, além do próprio mago mítico também, tipo Harry Potter, né, Gandalf, Merlin. Sei lá, né, gente? Manipulação é uma palavra estigmatizada, né? Que a gente manipula energia o tempo todo, até para animar um amigo, para melhorar o estado de espírito dele, incentivar um filho,
cuidar de uma planta e até quando a gente cozinha. Tudo isso é usar energias e elementos para um propósito. Mas lógico que essa manipulação também pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? Para um benefício egoísta. Quando está invertido, o mago ele ativa assim o lado trapaceiro do Mercúrio, né? Charlatanismo, confusão, energia dispersa ou dificuldade para tomar decisão. Ele pode sugerir que talvez não seja o momento certo para a gente agir, que a gente precise refinar nossos planos. Na polaridade baixa, ele representa o aspecto de manipulação, tipo pelo uso superficial de carisma e de conhecimento. Sabe que algumas pessoas com transtorno de personalidade, por exemplo, podem usar, né? Eles fazem assim. Então, presta atenção quando ele sair invertido, representando alguém que está próximo de você, ou o seu consulente, né? Não sei. A túnica branca, que está debaixo da vermelha, mostra o quê? Que a ação dele é guiada por intenção pura e espiritual. Né? O amarelo aqui no fundo já simboliza luz, consciência, poder mental. O cinturão dele, que geralmente é um ouroboros, né, em forma de serpente, fala de ciclos contínuos, renovação, domínio dos instintos. Mercúrio, que é o planeta regente do mago, simboliza comunicação, raciocínio, linguagem, magia prática. Hermes aqui é o deus mensageiro, né? Viajante, alquimista. Então ele é perfeito como intermediário entre céu e terra. Então por isso o mago flerta muito com o elemento ar, embora algumas tradições também associem ele com o sol. Nos vídeos eu estou apresentando tudo o que eu recolhi de informações sobre esses aspectos astrológicos dos arcanos, tá? Geralmente vai ter mais de um. Então, eu não vou dizer aqui qual que é o verdadeiro, porque não me cabe, nem sei se existe isso, tá? Mas eu posso dizer nas lives com qual linha que eu pessoalmente me identifico mais, mas isso não quer dizer que seja a associação definitiva e correta, tá? Na verdade, até gostaria que vocês me dissessem com qual aspectos vocês associam os arcanos e por quê, para a gente trocar esses insights, né? E aprender com isso. Porque, afinal de contas, o tarô é vivo e é extremamente rico. Esses pontos divergentes são, na verdade, muito interessantes porque fazem a gente refletir e expandir nosso conhecimento, nosso entendimento, né, do arcano. A lemniscata, que está em cima da cabeça do mago aqui, representa a conexão com o divino e a eternidade, coroa ele com a consciência desperta. Ela significa poder ilimitado, a mente conectada com a fonte que pode tudo. É o mago como canal de manifestação do divino no mundo. A autoconsciência eterna, porque ele sabe o que faz e por que que ele faz. Esse movimento infinito é porque ele não cria só uma vez, ele gera, renova, transforma e sempre. Assinatura do como acima também abaixo. A energia divina entra por cima, passa por ele e é direcionado pelo gesto e pela vontade. Então, a lemniscata mostra que o pensamento dele não está limitado ao tempo, à lógica ou ao possível, porque ele pensa como quem sabe que tudo já existe, só basta focar e manifestar. Todo mundo carrega o poder do mago dentro de si. Eu, você, todo mundo. O potencial para iluminar e realizar coisas que a gente nem imagina. Mas a gente também tem o poder de destruir ou transformar conforme as nossas escolhas. A gente pode explodir o planeta e enterrar ele no lixo, ou amar a humanidade e cuidar da natureza. A escolha e o poder é nosso. Quando a gente age com foco, calma, intenção clara, as forças do universo elas se alinham para ajudar a gente a manifestar o que a gente deseja. Vamos usar essa carta para desenvolver a nossa habilidade de canalizar energia, porque o mago é a porta de entrada dessa jornada no tarô e no autoconhecimento, né? Espero que vocês tenham gostado, gente. Este foi o meu apanhado de cartas e ideias e conceitos para este arcano.
E eu deixo aqui para você responder a pergunta que não quer calar. Se tudo é mental, por que você ainda está pensando pequeno, my love? Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino do YouTube, né? Para ele te avisar quando eu abrir live, postar shorts e o próximo vídeo. Se você gostou, deixa um like para eu saber. E que você nunca esqueça, quem dobra o éter, dobra a si mesmo. Gente, eu criei o jutsu, eu só preciso aperfeiçoar. Até o próximo portal. Otsukaresama deshita.